Boa tarde. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Chailma. Boa tarde, Terezinha, Rosana, Ana Paula. Então, hoje a gente vai iniciar o nosso ciclo de palestras, né, com o seminarista João. Então, boas-vindas, João. Seja muito bem-vindo ao nosso início do nosso ciclo de palestras sobre as Sagradas Escrituras. E a gente vai dar um tempinho para o pessoal poder estar entrando e participar da nossa live, tá bom? Ok. Então, vamos dar início à nossa live do dia, né? Hoje o João vai começar com a introdução, né, às Sagradas Escrituras, né? Então, ele vai falar um pouco sobre a introdução da leitura da Bíblia, sobre a oração, sobre o nosso momento de oração com a Bíblia. Então, a gente gostaria que toda a paróquia São José Operário, toda a nossa comunidade, fizesse parte deste momento conosco. Então, para darmos início a esse momento, vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, pedimos e te louvamos e bendizemos pela vida do seminarista João, que hoje está na nossa paróquia, né, podendo palestrar um pouco mais para nós, nos ensinar, né, nesse mês tão importante sobre as Sagradas Escrituras. Que nossos ouvidos, né, possam se abrir para todas as palavras, todos os ensinamentos que ele tem a dizer para cada um de nós. Pedimos que só possa enviar o seu Espírito Santo para o João, para que ele possa ser guiado por ti, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, João, está liberado para você. Pode falar à vontade, o tempo é todo seu. E no final, o pessoal pode ir colocando perguntas ao longo da palestra. E no final eu venho com as perguntas que o povo está com algumas dúvidas, tá bom? Ok. Irmãos, boa tarde. Para iniciar, a gente busca entender o que seria a palavra de Deus, o que seria a Bíblia. É muito comum a gente entender a Bíblia como se fosse somente um livro, no qual ali Deus fala com a gente. Porém, num diálogo, sempre tem alguém que fala e alguém que escuta. Deus, ele usa a Sagrada Escritura para falar com cada um. No entanto, ele também precisa do nosso movimento de escuta. Entender a Sagrada Escritura não é algo fácil somente pela mente humana. Ela necessita da graça do Espírito Santo. Isso faz com que a gente entenda que quando Deus mostra para cada um de nós o que ele está falando, ele busca revelar o que precisa para que você ponha aquilo em prática na sua vida. Em Isaías 55,
nos diz que da chuva, a palavra de Deus não retorna sem ter fecundado. Hoje eu me pergunto quantas vezes cada um de nós tem tido esse momento de entender a palavra de Deus e saber o que ela traz para a nossa vida. Partimos do princípio que, lá na Bíblia, em Mateus 13, Cristo nos conta uma parábola no qual ele diz que um semeador sai para semear e, ao semear, a semente em diversos tipos de terreno. Isso é, sem dúvida, para cada um de nós, a ação de Deus através da Sagrada Escritura. Deus nos fala aquilo que precisamos ouvir, mas precisamos abrir o nosso coração. Senão, o nosso vai ser somente um terreno pedregoso, onde cada palavra, cada ação de Deus para a nossa vida se torna algo sem raiz, algo que não consegue frutificar, não consegue crescer. Porque é natural com que a gente tenha a certeza de que Deus quer falar para nós, no entanto, nós precisamos saber também como receber isso. Eu peço que cada um faça um pequeno exercício. Busque lembrar aquele momento no qual Deus falou com você e você escutou claramente a voz dele. Deus, ele fala de forma ordinária no dia a dia, no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, da forma mais sensíveis. No entanto, buscar compreender isso é um exercício diário. Às vezes as pessoas perguntam, como compreender a Bíblia? Eu tenho duas formas de entender a Sagrada Escritura. Como um livro comum, no qual ele conta uma narrativa, e isso faz com que se para nós algo sem fundamento, seriam só palavras, histórias, ou como nós, cristãos, devemos seguir a Sagrada Escritura. Um livro no qual não é somente palavras, é Deus falando diretamente para cada um de nós. Se a gente segue a Bíblia ao pé da letra, sem usar a tradição, sem usar o magistério, a gente acaba entrando numa crise existencial. Porque eu começo a analisar aquele texto e começo a perceber que talvez eu não tenha como viver aquela vida. Porque aquilo ali, para mim, é muito mais difícil. Vamos usar o exemplo de Abraão, no Antigo Testamento. Um senhor de idade, no qual não tinha família, não tinha filho, não tinha descendência. Deus chega para ele, larga e vem me seguir. Sai da sua terra, lá. Exatamente isso que Deus pede para a gente atualmente. Larga tudo e vem me seguir. Ele também nos mostra que ele é fiel. Ele fala para Abraão, larga tudo e vem me seguir, porém ele também fala, eu vou te fazer uma descendência maior que as estrelas do céu. Às vezes, a gente pega uma passagem bíblica e a gente está rezando sobre ela, algo chama a atenção da gente. Eu acho até engraçado, Clarice, porque às vezes a gente não quer ouvir aquilo. Então a passagem está dizendo o seguinte, servo mau e ingrato. Aí eu paro e falo, não, calma aí, essa parte aí não é para mim não, tá? Essa outra aqui embaixo que fala servo bom e fiel, essa é minha. Não, às vezes a gente
escutar esse conselho, lembrar que muitas das vezes a gente é um servo ruim. Deus, ele fala pra gente e muitas das vezes a gente não quer escutar. Quando me sai uma passagem bíblica no meio da minha oração, na qual eu tenho que escutar algo que não vai me agradar, algo que vai doer, eu procuro, não, vamos pular esse versículo aí. Não é essa parte não. É essa outra aqui que vai falar que eu sou um ser bom, que tudo vai... Não. É literalmente ver a fé através só da ressurreição. Mas a gente entende que na própria Bíblia a ressurreição só vem depois da crucificação. Então, é necessário, às vezes, eu estar lendo a passagem e entender que, calma aí, esse é o meu momento de calvário. Esse é o meu momento de dor, esse é o meu momento de passar pela morte para poder chegar na ressurreição. A Bíblia, ela não pode ser um manual de autoajuda. A gente lê por aí em muitos lugares Jesus, o principal filósofo, o principal pedagogo, inúmeros títulos que dão para Jesus. Mas eles esquecem que Jesus, a princípio, ele é homem e Deus. É através das ações dele que a gente busca compreender melhor o que Deus fala para a gente. Uma passagem muito atual hoje em dia, e a gente escuta bastante. Deus é amor. Sim, Deus é amor, 100%. Mas, na mesma medida, Deus é justiça. A gente escuta, hoje em dia, é muito normal as pessoas falarem muito da passagem da pecadora. Tire a primeira pedra. Não condenes. Jesus falou, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ok, é verdade. Está escrito lá na Bíblia. Mas também está escrito logo depois, vá e não peques mais. Entender que a Sagrada Escritura não pode ser lida somente por versículos ou por posições que me agradem. Às vezes a gente tenta entender que, calma aí, é um momento de dificuldade, mas eu li uma passagem, eu rezei e veio aquela passagem e aquilo ali me deixou um pouco mais triste, um pouco mais para baixo. Nada mais é do que o teu pai te educando. E aí eu falo diretamente para os pais que estão assistindo. Às vezes os filhos fizeram besteira e aí vocês vão chamar a atenção deles porque fizeram aquilo e eles acham que é injusto. É assim que Deus fala com a gente. Partindo desse princípio, a gente entende que a Sagrada Escritura nada mais é do que o diálogo de Deus com cada um de nós. Irmãos, vamos entender por parte. Eu quero conversar com alguém. Eu quero manter um diálogo. No entanto, eu só busco falar. A Escritura, ela vem trazer isso para você. Porque através dela você começa um diálogo, onde você se põe no lugar daqueles personagens. A mulher, a pecadora, a gente se coloca no lugar dela. Todo mundo está me condenando, todo mundo está me irritando. Ok. Mas se colocando no lugar daquela mulher, eu também entendo que se o mundo inteiro é quem está ali em volta, eu sou aquela pecadora que cometi o pecado. Então eu também tenho que colocar a minha vida como papel principal nessa narrativa de Deus. Jesus escolhe os seus
e na última ceia pega e decide lavar o pé dos seus discípulos. Ele ali mostra um gesto de humildade, no qual vai repetir isso com cada um de nós. Ele lava o pé de cada um de nós. Mas ali também ele deixa claro uma coisa. Quando Pedro chega e fala, Senhor, não, o Senhor não vai fazer isso comigo, ele diz, se eu não fizer, não parte comigo. Se eu não me coloco ali como o personagem dessa narrativa, eu não consigo trazer para a minha vida. Nada mais, nada menos do que uma simples história na qual eu, tirei uma historinha boa, um ponto legal, algo que vai me acrescentar, mas ali eu não estou tirando o nutriente real. Durante esse período desse mês, a gente vai estar estudando semana que vem algo mais buscando entender melhor o mecanismo da Sagrada Escritura. Mas para que eu possa entender os livros, a forma que é dividida, as traduções, eu primeiro preciso entender qual é o papel da Sagrada Escritura na minha vida. Como Deus fala comigo dela. Eu posso pegar a Bíblia um dia, abrir aqui, calma aí, que legal, isso aqui é bom para mim. E eu vou usar isso, vou trabalhar sobre isso, mas que tal fazer uma experiência, uma leitura orante? Eu pego a palavra, eu leio ela, eu medito sobre ela, eu entendo o que Deus está falando comigo, eu pego o ponto no qual Deus se mostra presente para mim ali, no qual Ele está falando comigo naquele, e tento ruminar aquilo. Eu vou mastigando aquilo aos poucos. Eu vou vivendo ao longo do meu dia aquilo que Deus falou comigo. Eu vou entendendo o que Ele está buscando para mim. Perdoe-me se eu for muito rígido, se eu for muito rude. No entanto, é muito triste saber que nós, cristãos, não lemos a Bíblia o suficiente. Chega a ser um pouco triste saber que nós, católicos, não entendemos o que está na Bíblia. Muitas das vezes a gente não consegue ter um diálogo sobre um assunto porque é literalmente cortado por outra pessoa que minimamente lê a Bíblia. Aquela pessoa ela não precisa ter uma vida de igreja, uma vida de oração, no entanto, ela busca o conhecimento da simples possível. Eu me lembro na minha infância, e igualmente a minha irmã Clarice, faz muito tempo atrás, de ir na casa das pessoas e todas as casas tinham uma Bíblia. Todas as casas tinham aberta no Salmo 91. Em cima da TV, aos jovens, sim, a TV dava para botar coisa em cima. Antigamente a TV era um pouco maior. E a gente encontrava a Bíblia aberta. Se você chegasse um pouco mais perto, a cor da página da Bíblia era meio cinza, de tanta poeira que acumulava ali. Porque eu literalmente acreditava que aquilo ali era um amuleto. A palavra de Deus está aberta aqui na mesa, vai me proteger de todo mal. Ok, a palavra de Deus que está aberta na minha casa está ali me ensinando. Não fazer fofoca, não matar, não roubar. E eu não busco saber disso. Ela só precisa estar aberta. Ela só precisa estar ali. A Bíblia nada mais é do que parte do nosso corpo e não uma roupa que a gente veste. Eu vou me vestir da Bíblia,
Eu vou me vestir da palavra de Deus e aí eu vou falar, olha só, é roubar. Aí eu cheguei em casa, tirei aquela minha veste, botei de volta em cima da televisão aberta, e aí é permitido, tranquilo, eu não estou com a veste da Bíblia. Irmãos, quantas vezes a gente se fecha com esse tipo de pensamento? Analisando somente momentaneamente. É interessante, às vezes, a gente reclama dos irmãos que vêm no domingo bater na porta da casa da gente, dizendo, posso trazer a palavra de Deus? E aí você fala, tá, tipo, por um ouvido sai por outro. E aí o irmão, ele tá tão certo, ele fala com tanta convicção que tu fala, nossa, que coisa de fé, que coisa linda. É porque eles pararam para rezar em cima daquilo. A Sagrada Escritura, ela nos mostra a palavra de Deus. No entanto, para nós católicos, ela também é baseada em mais duas dimensões. A Sagrada Escritura sempre está acompanhada da santa tradição e do magistério da Igreja. Sempre. Uma coisa tem que andar junto da outra. E de olhar no catecismo, está explicando como funciona. Então, porque veio ensinada pelos apóstolos, no qual viveram aquilo. Ninguém melhor do que quem esteve lá para poder ensinar como funciona. E aí parte o magistério, que é quem hoje é a Igreja, na figura do Papa, dos seus bispos, dos padres, é aquelas que têm poder dado por Deus, naquele momento em que Cristo diz que Pedro é a pedra angular da Igreja, a partir daquele momento, a Igreja tem de explicar o que contém na Sagrada Escritura. Nós, católicos, temos, de certa forma, participação nisso. O poder de explicar a Sagrada Escritura vem da nossa Igreja. Vem através dos ensinamentos e tradições que a nossa Igreja mantém. No entanto, se a gente busca compreender melhor, a Bíblia é muito mais utilizada pelos nossos irmãos protestantes do que por nós mesmos. Chega um pouco a gente não saber em qual parte ou qual passagem bíblica Deus fala sobre tal coisa. Claro, a gente não tem que usar a Bíblia como a resposta para todos os problemas é só a Sagrada Escritura, é aquilo que está escrito lá, aquela letra A que está escrito lá. Não, a tradição e o magistério vêm nos explicar isso e fazer com que a gente compreenda o que está escrito na Sagrada Escritura. Porém, a Bíblia, para os nossos irmãos, é função. E a gente, muitas das vezes, não reza. Às vezes, a gente busca essa oração. Eu não vou nem pedir, tá? Para colocarem aí nos comentários quanto tempo a gente não lê a Bíblia. Mas vamos pensar nisso. Vamos guardar no coração e entender quanto tempo a gente não busca conversa próxima de Deus. Às vezes, buscar a Deus, para a gente, se torna algo muito superficial. A gente busca a Deus somente quando a gente precisa de algo. Quando eu estou na tristeza, quando eu estou na dificuldade, as dívidas estão chegando, eu não sei mais como lidar com a pandemia,
consigo mais ficar isolado, então eu preciso de um conforto e busco a Deus. O Evangelho de amanhã vai deixar claro isso. Cristo realiza milagres, curas. No entanto, ele não é um curandeiro. A função de Cristo não é só fazer aquela cura. Ele é modificar a sua vida. Deus nos deu um presente, que é a sua palavra, na qual ela pode sim mudar a nossa vida. Quando a gente passa a buscar um pouco mais de intimidade com ela. Quando a gente busca entender o que Deus está falando para a gente através dela. É necessário se abrir e se tornar uma terra boa para a gente que foi lançada. Só que, lembra, falei lá no início que a gente às vezes tem que tomar a nossa posição na narrativa? Cristo, o semeador, que sai para semear. A semente é a palavra de Deus e os terrenos são os nossos corações. No entanto, cada um de nós é chamado a ser Cristo para o outro. Cada um de nós é chamado a ser semeador. O semeador, ele conhece a semente. Ele sabe qual semente é boa, qual semente é ruim. Ele sabe como lidar com aquela semente. Eu sou chamado a ser semeador para os meus irmãos. Eu sou chamado a conhecer a semente. Eu preciso saber o que está ali naquela palavra de Deus para que eu possa saber qual é o tipo de terreno, qual é o tipo de momento. O seminário ele tem um lema, né? Na verdade, na caridade e na verdade. Eu costumo dizer para os jovens da paróquia que a verdade dita sem a caridade nada mais é do que maldade. Eu tenho a verdade, a palavra de Deus. Eu sou detentor dessa verdade por ser membro da igreja. No entanto, se eu não souber usar essa verdade pela caridade, nada mais é do que querer ser um fariseu. Aquele que vai para frente do templo, bate no peito e fala: eu sou pecador. Está todo mundo vendo que eu sou pecador? E o publicano, que sabe que é pecador, tem coragem de ir lá na frente. Busca sentar no último banco e falar para Deus: eu tenho vergonha, o Senhor me conhece, sabe o meu coração e sabe que eu sou pecador. Irmãos, vamos buscar ser Cristo de forma ativa na vida das pessoas. Eu preciso sim evangelizar pelo mundo inteiro, como o nosso mestre mandou, ide pregar o evangelho. Mas o evangelho em si nada mais é do que a boa nova. O evangelho é a palavra de Deus, é a ação de Deus na vida das pessoas. Vamos buscar entender que cada pessoa tem o seu tempo e o seu momento de se formar. Se eu entendo que o meu irmão tem o período de formação dele, eu consigo entender como levar a boa nova. Então, 2 pontos. Primeiro, compreender a ação de Deus através da Sagrada Escritura na minha vida. Eu consegui escutar o que Deus fala, eu consegui compreender que um diálogo
é feito por duas pessoas e não somente por mim. Eu preciso escutar. Eu ouvi em algum lugar, uma vez, uma catequista falar: criança, nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente tem que escutar mais e falar menos. Talvez é aí que Deus está agindo na nossa vida. A partir do momento que a gente começa a entender que a gente precisa escutar o que Ele está falando. Deus nos fala de forma simples, nos mostra o quão fácil é entender, o quão suave é compreender tudo o que Ele quer falar para a gente, a partir do momento que eu me abro para Ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lembrar que eu sou, sem dúvida, Cristo na vida do outro. Eu preciso entender que as minhas formas de agir levam o outro a se salvar ou a se condenar. Evangelho da semana passada, domingo passado, a correção. Aquele momento ali, Deus Cristo nos mostra que todos nós temos, de certa forma, o poder de ligar ou desligar alguém da igreja, da presença de Deus. Eu estou sendo pedra de sustentação ou pedra de tropeço. Isso tudo, ele nos fala de forma direta na Sagrada Escritura, e cabe a cada um de nós entender da forma correta aquilo, através da luz do Espírito Santo. Eu busco sempre rezar antes de ler. E eu acho que isso pode ser, de certa forma, uma ideia para vocês como seguir isso. Se a gente entende que a leitura da Bíblia não é uma leitura de ficção ou de livro de romance, e sim um momento de oração, a gente consegue lidar muito mais com as dificuldades que nos é apresentado. A Bíblia se torna algo mais próximo, porque eu crio intimidade com Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, em intimidade com Deus, me aproximo muito mais da palavra dele. Fica sendo mais fácil. É que nem aqueles livros clássicos, sabe? A literatura que tem aquelas palavras muito difíceis. A gente começa a ler pela primeira vez com o dicionário do lado, para tentar entender aquelas palavras difíceis. Da segunda vez, a gente ainda precisa do dicionário, mas a gente não vai acompanhando 100%. A gente olhando de vez em quando, lembrada, e daí para frente você já começa a ir realmente no automático. Você já entende o que aquilo significa. A Bíblia tem que ser assim. A gente começa com a oração. Calma aí, naquele tempo disse isso. Calma aí, o que isso significa? Pelo amor de Deus, me ajuda. Espírito Santo, vem agora aqui, me dá uma força, estou precisando do Senhor, me ilumina aqui que está difícil. Da segunda vez já vai ser um pouco mais fácil. Ok, eu já entendi isso daí, mas em que contexto se aplica na minha vida? Na terceira vez, eu já estou lendo como se fosse uma conversa com um amigo. Entende? É isso que o Senhor quer de mim. Ok, eu vou seguir isso, vou fazer. Então, nada mais é do que a prática. É necessário, sim, os pais falarem para as crianças ler a Bíblia. As nossas crianças precisam ter essa proximidade com a palavra de Deus.
Os nós também precisam entender, principalmente quando a gente está com muita dúvida. Isso é permitido, isso é proibido, isso... Ok, então calma aí, vamos buscar entender melhor, vamos buscar trabalhar isso. E eu vou amadurecer cada vez mais. E eu vou aprendendo a ser mais maduro na minha fé, sabendo o que Deus fala para mim. E nunca é tarde para ler a Bíblia, tá? Só para deixar claro que às vezes a gente... não, nem tenho mais tempo para isso. Eu já rezo meu terço, eu já assisto a missa. Sim, mas a vida de oração é algo que vai com a gente para sempre. Para sempre. Não tem momento para começar e também não tem momento para parar de ler a Bíblia. A Bíblia tem que ser constante. A forma de rezar. A gente busca entender isso através... A gente busca vivenciar isso pela oração. Ok? Então, Clarice, como estamos? Então, nós tivemos alguns comentários aqui, né? Gerrane falou, né? Temos que ler a Santa Escritura à luz da fé em unidade com a Santa Igreja, né? Concordando com o que você estava palestrando. E ela até comentou também sobre quando você falou sobre a página da Bíblia tá, né, cinza. Ela falou que às vezes chegava até a ficar amarelada também. E aqui em casa é assim. Aqui em casa é assim, tem uma Bíblia quando você tá na sala, assim, que você entra, tem um móvel com a Bíblia, e a página que fica aberta, ela tá amarela. Ela tá bem amarela, porque assim, a gente para e faz a oração. Toda vez que sai de casa, a gente faz uma oração, a gente lê um salmo. Então essa página do salmo, ele já tá... Eu tinha uma catequista bem amarela quando pequeno, que ela falava que quanto honrada a Bíblia, mais orgulho a gente tem que ter. Significa que a gente está usando bastante. Quando ela está muito novinha, a gente tem que estranhar, sabe? É porque a gente não está usando, realmente. A minha tia até comprou outra agora, porque a última dela já estava toda rasgada, a folha soltando. Eu falei, então, segundo isso, ela está usando bastante, então eu tive que pegar uma nova. Aí ela também colocou, né? Palavras passam, mas exemplos arrastam, né? Falando que foi perfeita a sua colocação. Trecho, porque a gente lembra de São Francisco falando, né? Ide pregai, se necessário, use palavras. Então, assim, querendo ou não, a Bíblia não é palavra, é um texto. Ela é literalmente ação, um exemplo, sabe? Onde a gente deve seguir totalmente. A Júlia colocou, né? Tudo que precisamos, né? Ter mais contato com a leitura, com a palavra. A Tiane fez mais um comentário, né? Até porque Deus está presente na dor. Não repetimos o slogan dos nossos irmãos separados. Pare de sofrer, venha para a igreja, né? Nós somos chamados diariamente, né? A pegar a nossa cruz, né? E seguir a Jesus, né? Então, precisamos também, né? Ter as nossas atitudes. A Júlia comentou que na casa dela também a página também está amarelada lá na casa dela. Agora eu vou fazer uma pergunta minha, assim, na verdade, né? Porque assim, apesar de eu leio muito mais a Bíblia quando eu tenho que dar alguma palestra, porque eu pego a Bíblia, pego o catecismo, o dicionário e a gente vai estudando. Mas assim, para começar, uma pessoa que, assim, ela quer começar a rezar com a Bíblia, assim, que prática inicial? Quanto tempo ela pode ser uma página, começa com um capítulo específico? Dizem que, assim, tem livros mais fáceis e livros mais difíceis de se ler, né? Para quem está iniciando, qual é a ideia e dica que você dá para gente? Assim, eu busco não usar como livro da sorte, sabe? Sabe aquele momento que tu pega a Bíblia, ela tá fechada, calma aí, não funciona assim.
as cartas são muito interessantes. Para quem está começando a vida cristã, entender também o Atos dos Apóstolos, aonde a igreja começa a ser formada. Isso é interessante para a gente. Da mesma forma que as parábolas vêm para mostrar coisas incríveis de forma muito compreender. Mas, literalmente, a Bíblia não deve ser usada como um livro que a gente vai achar respostas incríveis ali. Como um livro de autoajuda mesmo, que eu tinha dito. A leitura orante, você primeiro se coloca na presença de Deus. Você pede o Espírito Santo. E a partir daí, Deus age. A gente tem que entender que Deus age a partir daí. Então, talvez tu vai pegar o evangelho do dia e aí tu vai estar lendo e daqui a pouco dá aquele estalo. O que aconteceu contigo? Mas às vezes não é um trecho, não é uma frase. Às vezes uma palavra dá aquele estalo e tu fala, calma aí, eu escutei isso já 300 vezes, mas hoje está diferente. Sou eu pedir a presença do Espírito Santo. É a partir da que cria essa intimidade. É entender mesmo que a leitura da Bíblia não deve ser somente a leitura, e sim uma oração. Então, assim, eu aconselho que você, primeiro, não adianta, eu não vou conseguir ler a Bíblia ou fazer uma oração na frente da novela. Eu não vou conseguir, por mais que eu torça pelo Flamengo, eu não vou conseguir tal que Deus está falando para mim no meio dos gols que o Flamengo faz. Eu entendi já a tua cara, tá? Então, assim, é muito necessário que eu me retire. Cristo nos mostra isso diversas vezes nos evangelhos. Ele ia, trabalhava, pregava, anunciava, curava, mas sempre tinha um momento que ele se retirava. E era um momento que ele tinha de diálogo com Deus. Era o momento que ele falava com Deus. E ele escutava Deus falar. Entende? Isso acontece com Moisés, com Josué, Abraão. Porque são os momentos que eu preciso me retirar. Eu preciso me silenciar. Lembra que eu perguntei lá no começo, quanto tempo você não lê a Bíblia? Eu faço a mesma pergunta. Eu não me silencio. Quanto tempo eu não paro para escutar lá? É assim que eu tenho que fazer a oração. Entende? É assim preciso ter o meu momento de oração para começar a ler a Bíblia. Exatamente. Senão ela passa a ser só o livro de cabeceira, da página amarela. Entendeu? Se eu não paro e entendo que aquilo ali é um momento de oração, ela se torna algo comum com o valor que ela tem. Entendeu? Sim. Concordo. Realmente, assim, acho que a gente precisa parar este momento, né? Porque, assim, a gente às vezes fala, não, vou começar a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, mas não para, faz o seu momento de oração e inicia a sua oração com a Bíblia, que é só ler a Bíblia, né? É entender isso. Que, ok, tem dia que tá muito difícil. Eu não vou conseguir parar para 30 minutos para ler a Bíblia. Mas talvez na viagem ônibus, sabe? Eu consiga ler a Bíblia. Não necessário a Bíblia, hoje em dia é tão fácil você ali. No celular tá lá e... Todo mundo consegue acessar. Naqueles 10 minutinhos que tu tá olhando o Facebook ali no ônibus, tira esses 10 minutinhos e pega o evangelho do dia. E o ônibus é um santo remédio, tá? Porque você tá dentro do ônibus, você consegue tudo que tá em volta. E você consegue se concentrar
para poder rezar. Então, assim, a gente pode usar essa dádiva de Deus para conseguir, claro, quando a gente consegue sentar, né? Para conseguir rezar um pouquinho. É verdade, assim, eu até às vezes, quando eu estou muito no trem, indo pro trabalho, para a faculdade, em algum lugar, no trem é meu momento de rezar o terço. Porque assim, eu sei que aí, literalmente, geralmente, é o meu tempo de viagem, é o tempo certinho para eu rezar o terço. É chegar no local, acabei o terço. Então, assim, eu uso o meu tempo de viagem, porque o pessoal gritando, não, eu já foco no terço e a viagem eu nem preciso passar. A ser dessa forma, a leitura orante, sabe? Você pode conseguir pegar esse caminho e você ler. Não necessariamente tem que ser um texto grande. Você pega um texto, um salmo, algo do tipo, reza aquilo, lê, e aí com calma você busca entender o que está falando contigo através daquela mensagem. Certo? Certo. Comentário aqui, parabenizando. João, parabéns. Excelente palestra. Só completo que os pais, mais do que mandar os filhos rezarem e lerem a Bíblia, tem que partilhar junto com seus filhos. Por exemplo, isso faz toda a diferença. Triste de um país que precisa de ídolos. A família é plano de Deus. Eu acho até interessante, a partir do momento que os pais conseguem usar a palavra de Deus para ensinar também. A gente fala tanto dos heróis e super-heróis e tal, mas já leu A Conquista de Israel? A Tenda? Ela é tão Verdade. interessante, se a gente vai lendo, a gente vai entender, vendo a ação de Deus e começa a achar aquilo tão incrível. Josué reza e vem do céu, tipo, sabe, o mar vermelho se abrindo. Contar como historinhas infantis para criança. Sim, eu vou começando a trazer para a vida da criança essa ideia de, calma aí, existe aqui um personagem, a gente traz o personagem sabendo que é real, mas a gente começa a ensinar para a criança, olha só, esse aqui, lembra do filme o Príncipe do Egito? Que conta toda a história de Moisés, sabe? E é uma forma de evangelizar. Só eu conseguir contar para o meu filho, eu pego a criança e conto aquela historinha de, olha só, aconteceu isso, ele era desse jeito, e aí ficou desse jeito. História de São Paulo. Mal, e se converteu, mudou. E aí eu consigo explicar também para a criança a ação da conversão na vida das pessoas. Eu trago isso para real. Eu não posso tratar a Sagrada Escritura como algo inalcançável. É da mesma forma que eu trato Deus. Parece que eu não consigo me aproximar de Deus e ele vem falar através de Cristo que Deus é Pai. Entende? Uhum. Então, assim, é fazer com que isso se torne presente na nossa vida. Eu aconselho a seguir essa ideia de talvez ler uma historinha para a criança, conta uma passagem bíblica, conta um feito que acontece lá. Eu acho que isso vai fazer com que a criança se interesse mais. Sim. E vai principalmente mostrar que, calma aí, se meu pai busca entender isso daí, é sinal que é algo bom. Às vezes a gente quer que as crianças catequese, no entanto, eu não quero ir para missa. E isso me afasta, sabe? Se meu pai não faz, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Eu acho que é tornar algo mais real, mais alcançável. Verdade. Geralmente tá falando, né, de um momento nosso de retiro, de perseverança, catequese, né, que existe o deserto também, né,
é uma prática de retiro, né? E quanto é fundamental neste deserto você ouvir a voz de Deus. Sim. E é um deserto que você precisa para você poder fazer a sua leitura orante, né? Da mesma Sim. forma. A Júlia fez uma pergunta. Existe ordem certa para ler a Bíblia? Devo começar pelo Pentateuco ou posso começar por outros livros? Só por outros livros. Existe ordem certa para conversar comigo? Não. Eu acredito que é necessário, uma vez na vida, todo cristão ter lido a Bíblia. Inteira. Ler a Bíblia, ler a Bíblia não é ler um trecho da Bíblia, não, tá? É ter lido a Bíblia inteira. Mas não necessariamente tem que ser em ordem. Ela não é um livro de ficção. Não, ela começa a se explicar. O Antigo Testamento é uma pré-figuração do Novo Testamento. A gente consegue entender Adão, Eva, entendendo o novo Adão e a nova Eva. Entendeu? A gente começa a entender a Santa Missa através do Apocalipse. Scott Hahn é um escritor, ele é protestante e se converteu dessa forma. Ele é professor de Sagrada Escritura, um escritor, entendia tudo de Sagrada Escritura, e aí decidiu um dia ir para a missa. Assistindo a missa, ele começou a entender alguns sinais que ele conhecia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lá do Apocalipse. O turíbulo, a gente sabe que tem isso, mas qual o sentido? O porquê a gente fala o de Deus 3 vezes? Isso tudo a própria Bíblia explica. Então, assim, a gente está começando a buscar. Eu costumo dizer que a gente tem que buscar por interesse. Calma aí, eu quero entender um pouco a história da Anunciação. Então, eu li lá a passagem da Anunciação do anjo. Mas ali vai dizer que, no antigo, lá embaixo no rodapé, vai dizer que tem um trecho no Antigo Testamento que explica isso. Aí tu sai daquela página ali e vai lá conferir lá atrás. E aí vai começando a entender cada ponto, sabe? Foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a buscar as parábolas, que era algo que me interessava, e daqui a pouco eu tô vendo que, calma aí, isso daqui está falando no Salmo. E o Salmo é do Antigo Testamento e totalmente real no Novo Testamento. E aos poucos a gente vai cada vez mais mergulhando e gostando daquilo que a gente está escutando. Então, Júlia, fica tranquila. Eu acho que o primeiro passo é começar a ler. Novo, antigo, evangelho. Não, lê. Pega um momento, reza e leia. E aí você vai entender um pouco. E no final das contas você vai acabar lendo do começo até o final. Vamos lá. Terezinha colocou, né, que ela gostou da dica e que ela reza sempre o Salmo 90, 91, né? Sobre confiança. Uhum. A Vivi tem uma pergunta. João, parabéns pela ótima palestra. Mas me fala, qual a parte da Sagrada Escritura que te tocou e mudou a sua vida? Interessante. Eu acho que 2 pontos me chamaram muita atenção. Os fogos concordam comigo. O Atos dos Apóstolos, quando mostra que a igreja em si vivia uma união, sabe? Todos estavam em comum.
É quase como um lema. Ação e uma só alma. Isso começou a me fazer entender que se eu sou parte fundamental da igreja, o meu irmão também é. E então eu começo a olhar o meu irmão de uma forma diferente, como membro do meu corpo, como parte fundamental para a minha existência. Claro que a vocação de Abraão também chama atenção, né? Ele ser chamado a largar tudo, a mudar de vida totalmente, poder seguir só o que Deus orientou ele. Eu busco entender quantas vezes eu realmente tenho coragem de largar tudo para escutar a voz. As minhas seguranças fazem com que eu acabe me acomodando. Isso daí desde a época lá da catequese, dos coroinhas. E eu tão assim, calma aí, essa é a minha pastoral, essa é a minha zona de conforto, isso aqui é o que eu entendo, então eu só quero ficar nisso. Desculpa. Eu tenho que buscar entender que a igreja, sendo, precisa de mim para todo o funcionamento. E não somente para algo específico. Eu sou o seminarista para o resto da vida. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente passa para diácono, padre. Eu não posso ser o membro da pastoral para sempre. Eu preciso largar tudo e seguir o que Deus quer para minha vida. Clarice continuaria sendo coroinha até hoje, se pudesse, né, Clarice? Mas Deus mandou ela largar aquilo que ela tanto amava, aquela terra dela, para ir para catecumento, Pascom, tudo isso, México. É saber se abandonar. Então, assim, eu acho que essas duas passagens foram as que mexeram na minha vida. Primeiro, entender Deus me chama a algo no qual, às vezes, eu nem quero, mas eu vou fazer. E entender a minha importância dentro da igreja. Saber que eu, sim, um só coração e uma só alma com meu irmão. Eu não sou maior, não sou melhor, não sou inferior. Eu sou igual ao meu irmão. E esse que é o problema, porque às vezes a gente acaba se fechando. Nossa, eu vejo aí os palestra muito boa e tal. Se isso começar a fazer com que eu esqueça que eu tenho que diminuir para que Cristo cresça, eu já não estou mais falando de Deus. Estou falando de mim. Então, assim, eu acho que essas duas passagens mexem muito comigo. Marinette. Eu costumo ler quando escuto a oração com o padre Reginaldo Manzotti. E pela manhã na catedral ouço a missa e depois sempre ouço celebração com o padre Henrique. Mas leio sempre a liturgia diária. Aos poucos vou me familiarizando e querendo saber mais e mais. Isso é muito bonito de ler, né? Porque mostra o quanto mais a gente vai mergulhando, né? Quanto mais a gente busca saber de Deus, mais a gente quer saber de Deus. É literalmente ser seduzido por Deus. A Silvana também colocou o comentário dela. Eu estudo a Bíblia com orientação do Monsenhor Jonas Abib, com o livro A Bíblia no meu dia a dia. São várias formas, né? Hoje em dia tem a liturgia diária, tem Deus Conosco, fora na própria internet, aplicativos que mostram a Sagrada Escritura e faz com que a gente consiga ficar mais próximo. Realmente. A Sueli também colocou como que ela faz. Obrigada, João. Através de suas palavras e orientações, vi que estou no caminho certo do entendimento de ouvir a Deus. Escolher o momento, o seu cantinho tranquilo,
uma oração. Com certeza nos dará meios e capacidades para termos uma boa leitura. Verdade. E para encerrar aqui, cadê um... Eu vou botar um da Tirlane que ela tinha colocado antes, mas era um agradecimento final, né? A Pascom, vocês estão sendo sal da terra e luz do mundo. Que linda iniciativa. Que Deus derrame inúmeras bênçãos e graças sobre a vida de cada um de vocês. Então, a gente vai encerrar por aqui a live de hoje. E já deixo o convite, né, para o pessoal poder participar. No próximo sábado, no dia 19, nós vamos ter mais uma live, às 4 horas da tarde, com o tema As Diferentes Versões da Bíblia. Há diferenças, né? Com o seminarista Eduardo Douglas. Agradecer, né, profundamente a sua participação, João, né, a sua disponibilidade de poder estar aqui conosco nesse sábado, né, passando um pouco mais, né, de orientação e a sua boa vontade de estar com a gente, querendo ensinar mais um pouco para a gente. Então, assim, muito obrigado mesmo de coração, tá? E fica o convite para que você volte mais vezes a falar com a gente. Por mais que eu não esteja na frente das câmeras, eu estou sempre por aqui. E o pessoal está agradecendo bastante, a Silvana está agradecendo, a Vivi está agradecendo, a Rosana também, a Terezinha também está agradecendo, então agora a gente está cheio de agradecimentos por aí, o pessoal gosta da nossa, né, interatividade, está aqui conversando, a Silvana também colocou, a Terezinha, Rosana, Sueli também está agradecendo, a Júlia também está agradecendo, né? Então que realmente, né, Deus abençoe a todos nós, é o que a Rosana também está falando para a gente. E a Júlia já pediu para você voltar numa próxima palestra que ela já está aguardando, tá? Porque ela já tem mais perguntas guardadas, tá bom? Olha, minha mãe está comentando aí. Ela botou, Deus abençoe você, meu filho. Viu? Olha só que bom. A Tiane agradeceu, falou que nós somos bênçãos. A Margarete também está mandando um alô, a mãe do Breno aí está falando, tá? Porque ele está por trás das câmeras hoje. Está mandando Deus abençoe pra gente. Então, gente, a gente vai ficar por aqui e sábado que vem nós estamos aqui juntos de novo, tá? Para mais uma live às 4 horas da tarde, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.